Programa Mulher Capital Brasília está com ela, garota republicana. Uma menina que vem fazendo um barulho, um murmurinho aqui no Distrito Federal. Stephanie Sampaio. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, participando desse bate-papo. É uma honra para mim receber uma pessoa, uma garota tão jovem, mas tão inteligente, tão cheia de conteúdo e sabe o que quer. Me fala um pouco da Stephanie Sampaio. Bom, a Stephanie Sampaio é uma menina que nasceu em Fortaleza, Ceará, na verdade, então eu conheço muito a realidade do Nordeste. Morei muitos anos no Pará e foi uma obra, assim, do acaso mesmo, sou cristã, eu acho que essa é a característica mais importante a meu respeito. E por uma questão, assim, realmente de Deus posicionar as coisas no lugar que ele posicionou, eu vim parar em Brasília, vim cursar direito aqui, nunca tive nada a ver com política, não tenho pais políticos, não tenho família política, mas acabei começando a me posicionar porque na época do ensino médio eu fui muito perseguida por defender o Bolsonaro, por acreditar em valores como uma família bem estruturada, que eu vim de uma família bem estruturada, e quando eu vi que ele defendia todas as coisas que eu vivia, que meus pais me passaram e que meus pais viveram, eu falei, eu não entendo por que todo mundo critica tanto esse cara. Então eu falei, não, eu gosto do Bolsonaro. Daí um dia um professor meu professor de filosofia na época, ele era muito meu amigo, eu sempre amei filosofia. Ele, na frente de todo mundo, fez uma pergunta pra mim de filosofia e eu quis responder. Quando eu fui responder, ele falou assim: cala a boca, que você é mulher que vota no Bolsonaro e o Bolsonaro não dá voz pra mulher. O teu presidente não dá voz pra mulher. E aí foi engraçado porque logo depois, na posse do Bolsonaro, a mulher dele falou antes dele, né? Até, inclusive em Libras. Então, além de ser uma mulher falando, foi uma mulher se posicionando em Libras, que é a língua de sinais, né? E a partir daí eu comecei a me posicionar politicamente, ocasionalmente nas minhas redes sociais, principalmente. E as coisas foram se encaixando. Me formei em Direito aqui em Brasília e eu conheço a realidade tanto do Nordeste quanto do Norte do país, que são as regiões mais afetadas pelo PT, pelas consequências práticas de tudo que o PT destruiu. Você E tá conhece aqui. aquela realidade de perto, né, Stephanie? Exatamente. E o meu objetivo hoje, no DF, é prevenir que essa realidade não chegue no Centro-Oeste. Porque o Brasil realmente não aguenta mais 4 anos de PT. Isso é um fato. O Brasil não dá mais conta. E eu não tô falando isso como uma pessoa conservadora de direita. Eu tô falando isso como uma cidadã brasileira. Você não é obrigado a gostar do Bolsonaro. Você não é obrigado a gostar do Flávio Bolsonaro. Só que a gente só tem duas opções esse ano: Flávio ou Lula. É PT ou recuperar o Brasil. É só isso que existe. É isso que tem em jogo esse ano, sabe? Vai muito além de eleições. São Tá... 20 anos, né? São 20 anos de um sistema que não deu certo. Exatamente. Que não deu certo. Dos últimos 20 anos, na verdade, 17 foi de governo petista, 4 foi do Bolsonaro. O Bolsonaro, em meio a uma pandemia, eu inclusive postei esse vídeo hoje mais cedo, o preço dos alimentos, como arroz, feijão, azeite de oliva, coisas básicas assim na casa do brasileiro, estava muito mais barato, às vezes metade do preço do que está hoje. Eu fiz um vídeo prático comparando. Então, tá na nossa cara. Todo lugar é escancarado a destruição petista do Brasil. É difícil ser uma jovem de direita no Brasil. Eu acredito que a maior dificuldade de ser uma jovem de direita é porque o trabalho do PT e da esquerda foi tão forte nas universidades, nas escolas, a doutrinação que eles fizeram foi tão forte que às vezes estou numa escola pública, numa universidade pública, e tu é perseguido de todos os lados por se posicionar. Eu acho que até mais ainda por ser cristã. Porque apesar do Brasil ser um país majoritariamente cristão, cerca de 33% da população brasileira se considera abertamente cristã, independente da religião, seja católico, seja protestante, enfim, 83% se declara cristã. É um país que os valores cristãos foram perseguidos de uma forma velada, de uma forma por baixo dos panos, assim, de uma forma bem discreta, mas aos poucos eles foram tentando destruir a ideia de uma família, a ideia de ter um Deus, do teocentrismo. Então a gente vê hoje, por exemplo, que a juventude, a minha geração, acordou e aprendeu com os erros da geração anterior. A minha geração aprendeu com os erros da geração anterior, da questão da libertinagem sexual, por exemplo. Sabe, a gente vem vendo erros de, por exemplo, uma família desestruturada que muitas vezes é por conta daquela liberdade, tipo assim, ah, não tô feliz, vou divorciar.
Não, já casa assim, se não der certo, Separa. separa. Não é assim, gente. Uhum. Família é uma estrutura de Deus. É a maior instituição criada por Deus. E, inclusive, é a primeira instituição a ser atacada quando o comunismo quer tomar conta. Porque quando você tem uma família desestruturada, você tem crianças e jovens desprotegidos. E é neles que eles trabalham. Porque tu não consegue, é mais difícil tu manipular um adulto com a mente formada, que sabe o que é certo e o que é errado, que já tem aquela vivência. É muito mais fácil tu manipular um adolescente que tá agora naquela época que ele acha que ele sabe tudo, que ele entende toda a realidade do país. E dá uma liberdade, que é uma liberdade falsa, Uma liberdade que vai falsa. custar um preço lá na frente, né, Stephanie? Exatamente. É um preço, e preço alto. Um Um preço muito muito alto. Um preço alto. É a nossa Eu, vida. O preço é a nossa vida e a nossa liberdade. nossa liberdade. Quando eu vou hoje na universidade pública, eu fico triste, triste com o abandono, com o desleixo, com um lugar inapropriado para aquela coisa de conhecimento, que seria o melhor lugar para a gente estar ali, é a nossa segunda casa, Sim. uma escola naquele momento. E eu vejo o total desabandono, né? O abandono total daquilo. Sim. E o que falar disso? Você, que é uma jovem, quando você chega aí em uma universidade pública, como é que você se sente? Eu acho que a universidade pública é o retrato perfeito, especialmente a UNB, por exemplo, aqui no DF, é o retrato perfeito do que o PT queria fazer com o Brasil inteiro, e lá eles obtiveram sucesso. Tu vê, assim, esses dias agora eu, inclusive, recebi um material de alunos dormindo na universidade pública, cheio de copo de bebida alcoólica, de resto de comida, lixo, assim, Cigarro, totalmente destruído. droga. Drogas. O ambiente público da universidade pública totalmente destruído. Então, assim, esse é o retrato perfeito do comunismo, entendeu? Que ele dura até acabar o dinheiro dos outros. E é isso que está acontecendo na universidade. Tem os famosos estudantes profissionais. Eles nunca se formam, eles ficam reprovando semestres até não poder mais. Hoje em dia a gente tem um limite de alguns cursos. O direito, por exemplo, você consegue ficar 10 anos cursando. O curso, idealmente, eles fazem 5. Mas você consegue ficar até 10. É o limite máximo. Por quê? Porque tinha esses universitários profissionais. Eles ficavam lá para quê? Não para estudar, mas para fazer militância, para doutrinar outros alunos, para trazer eles para o comunismo, para trazer eles para a militância esquerdista, para trazer eles para manifestação. Então, assim, é um negócio nojento, sabe? Uma lavagem cerebral, É uma né? lavagem cerebral e eles estão pisando na educação do Brasil. Eles estão tratando como se fosse lixo. Literalmente lixo. Eles jogam e falaram assim: isso aqui vai ser uma arma na nossa mão e é só pra isso que serve. Eles não estão nem aí pra criar mentes pensantes. Muito pelo contrário, eles querem criar idiotas úteis, como o Olavo de Carvalho fala. Idiotas úteis. Tem os grandes idiotas e os pequenos idiotas, segundo o Olavo de Carvalho. Os grandes idiotas são os idealizadores daquilo tudo. Então aí tem um certo careca, às vezes aí eu não vou citar nomes, mas enfim. Vamos falar sobre a liberdade de expressão. Se ela existe ou não existe. Exatamente. Como é que você se vê hoje, nesse momento? Você fala, você tem uma boa expressão, você debate, você vai à luta. Como é que você se vê nesse momento? Fiquei sabendo que o seu Instagram caiu, né? Caiu. Sua conta foi suspensa. Me conta um pouco sobre essa sua falsa ou uma liberdade de expressão. Na verdade, a gente vive hoje num Brasil onde só é liberdade até o ponto que você concorda com o sistema. A partir do momento que você questiona ou você discorda, você é perseguido por pensar diferente. E foi isso que aconteceu comigo. Meu perfil tem quase 500.000 de seguidores atualmente, e há quase um mês atrás eles derrubaram o meu perfil sem me justificarem o motivo, sem me explicarem o porquê e sem me darem o direito de questionar essa decisão. Literalmente estava escrito lá: você não pode pedir outra análise dessa decisão. E geralmente, via de regra, assim, eles dão 180 dias pra pessoa questionar. Eu não tive nem isso. Então eu precisei ir pra justiça, graças a Deus. Deus foi bom comigo, eu venci na justiça, consegui recuperar meu perfil. Só que eu acho que isso é a prova viva da perseguição que a gente tá vivendo. Porque imagina, uma pré-candidata de 25 anos que questiona o sistema, que discorda de diversas arbitrariedades, diversos posicionamentos completamente injustos que esse sistema tem tido. E que expõe esse posicionamento na rede social dela para 500 mil de brasileiros, que é muita gente. Você não consegue botar 500 mil de brasileiros numa sala, por exemplo. E assim, é claro, tudo isso pela glória de Deus, né? Pela graça de Deus, as pessoas me acompanham. E imagina essa pessoa tá questionando o sistema, de repente o perfil dela cai, é derrubado sem justificativa plausível, sem o direito de questionar aquela decisão. Então, assim, se isso não é censura, qual que é o nome que tem pra isso? Qual que é o outro nome que a gente tem? Entendeu? Então, é uma falta de liberdade de expressão mesmo, né? Hoje em dia você vive numa situação que é basicamente ou você concorda e replica as frases prontas do sistema, ou você discorda
e é silenciado por esse sistema. E Porque vai não ser é... eliminado, né? De certa forma, Vai ser eliminado, vai ser Derrubou. eliminado, Mas assim, uma isso. coisa que eu fiquei muito feliz, Ana Paula, foi que em uma semana disso, a gente criou um perfil reserva e já tinha 20 mil pessoas em 5 dias. Então isso foi uma coisa que eu falei assim, o Brasil tá acordando. O povo não tá mais aguentando. A galera já tá por aqui, já tá de saco cheio do PT. Entendeu? Ninguém mais quer ouvir mais do mesmo. É um sistema falho. É É um sistema claro, falho. é nítido isso, que é um sistema que não dá mais, não Sim. dá mais, não se encaixa mais, não se encaixa mais. Mas e o que fazer? Você, jovem, inteligente, porque é muito bom ver que tem jovens inteligentes e que estão buscando essa luta, essa, sabe, ainda luta. Como é que você vê o que fazer nesse momento? Olha, eu acredito que a gente precisa trazer um resgate moral pro Brasil. É certo que a gente tem vários problemas. Saneamento básico, a gente tem um problema de corrupção que afeta diversas outras áreas, como a entrega na saúde, como a entrega na alimentação, como a entrega na educação. Só que a base para todos esses problemas é um só. É uma deficiência moral que o PT trouxe. Eles inverteram os nossos valores, eles perverteram os nossos valores, e eu acredito que a única forma da gente recuperar hoje o Brasil é tendo um avivamento no Brasil e tendo um resgate moral. E uma forma que eu acredito que isso vai acontecer é através da juventude. Tem uma profecia do Billy Graham, que é um evangelista, que ele faleceu em 2018, mas antes dele falecer, um dia ele estava olhando em cima de várias bandeiras. E quando ele chegou na bandeira do Brasil, ele falou que o Senhor estava trazendo um avivamento para aquela nação. E eu acredito que esse avivamento já começou. E eu acredito que esse avivamento vem por meio da juventude. Uma prova disso foi essa caminhada que a gente teve recentemente. Eu participei de todos os dias do Nicolas Ferreira. E do início ao fim eu cheguei lá, tinha 15 pessoas. Contando com o Nicolas, com a equipe dele, com a gente, com todo mundo. 15 pessoas. E Quase foi nada. uma multidão no final. No último dia, a gente estava ocupando 3 faixas que tinham um monte de segurança apoiando a gente, querendo segurar a gente para os carros poderem passar. Mas os carros passavam buzinando em apoio, entregando água, entregando comida. E isso porque choveu no dia, né? Todo dia choveu e teve sol Não, forte. mas o dia caiu uma chuva que parecia que... Caiu uma chuva tenebrosa. Era Senhor abençoando. Era o Senhor abençoando. E eu vou te falar, todo dia a gente pegou chuva forte e sol forte. E eu fiquei até incrédula pra minha mãe, assim, eu falei, mãe, eu fiquei impressionada que eu nem adoeci. E ninguém que eu soube que tava lá adoeceu. Porque, assim, de lei, assim, você pega chuva todo dia e sol forte todo dia, você vai gripar. Sapato molhado, aquela coisa toda, né? Era Dormindo em secador qualquer do lugar. sapato, entendeu? Dormindo em qualquer lugar, né? Isso é uma prova de quando o povo se une, tem resultado. Tem isso. E Deus proveu. Ele levantou pessoas que se mobilizaram para ajudar a gente. E isso é a prova de que o Brasil está se mobilizando para tirar o PT do poder. Eles podem ter o sistema na mão, eles podem ter a máquina na mão, mas a gente tem o povo. A gente tem o povo brasileiro que está indignado e que vai fazer diferença. Então eles podem tentar manipular de todas as formas, através da grande mídia, proibindo quem pensa diferente, censurando a gente, calando a gente. Eles podem tentar de todas as formas possíveis. Só que eles não conseguem mais, sabe por quê? Justamente por conta da liberdade que a gente ainda tem. Por exemplo, nas redes sociais. E tanto que agora, recentemente, o Lula foi na China procurar conselho de como regulamentar as redes. Na China, TikTok não é autorizado, Instagram não é autorizado, Facebook não é autorizado. Essas redes sociais que a gente tem aqui, onde a gente Essa liberdade que a gente acha que a gente ainda tem, não existe na China. Não existe lá. Não você existe. não pode questionar o governo, senão você é fortemente penalizado. Esse bate-papo jamais existiria. Nunca aconteceria. E até uns seguranças agora entrando aqui falando pra gente, acabou tudo, acabou, encerra. Vocês são presas. Exatamente, é assim que funciona na China. E foi lá que o nosso atual presidente, descondenado Lula, foi procurar conselho sobre como regulamentar nossas redes. O que isso fala pra gente? E o Lula tá com essa pauta tão forte, principalmente agora, esse ano, agora, ele tá batendo muito nisso. Toda hora ele volta a bater nisso. Por quê? Porque as redes sociais vão derrubar o PT. Anotem o que eu tô falando. As redes sociais vão derrubar o Lula e toda a petralhada. Porque eu lembro que todas as frases de Bolsonaro era muito colocado nas redes sociais com muito impacto. Tudo que ele falava dava aquele estrago. Sim. E hoje eu vejo um presidente falando também muita besteira. E por que não faz esse impacto tão grande? É que nem a gente via na época do Bolsonaro, grandes artistas famosos falando, ai, salve a Amazônia, não sei o que. Pode anotar, se o Flávio Bolsonaro ganhar, dia 1º de janeiro vai ter show na Globo de um monte de artistas falando, salve a Amazônia, pelo amor de Deus. E agora, na época do governo Lula, teve as maiores queimadas da história. E não foi falado. E ninguém tá falando, ninguém tá questionando, ninguém tá reclamando. Mas por quê? Justamente porque ele tem
essa máquina comprada. Ele tem essa máquina, que é a grande mídia, que é a Globo, que é esses grandes artistas que estão sendo financiados através da Lei Rouanet, que a gente sabe muito bem. Ele tem eles comprados, então eles estão lá ajudando. Aí o Lula se elege e tem um monte se mudando para Portugal, para Estados Unidos, porque eles têm noção do estrago do PT. Eles têm noção que o Brasil se tornou 1000 vezes mais perigoso com o Lula no poder, que as coisas estão 1000 vezes mais caras, que os filhos deles não vão ter onde estudar com uma educação de qualidade, nem em escola privada, muitas vezes, porque o Lula tenta também atrapalhar no estudo Porque privado. um país Ensino sem privado. conhecimento é um país fácil de manipular. Exato. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia Isso. fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E é literalmente isso que você está falando. O nosso povo perece por falta de conhecimento. E é por isso também que ele tem essa pauta da censura tão forte, né? O Lula, não, ele não fala que é censura, ele faz a censura de uma forma disfarçada. Ele fala que é pela nossa segurança, que é pelo nosso bem, que é pelo bem das crianças, etc e tal. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, que ele fala que ele quer censurar as redes sociais para pedófilo, estuprador, não ter acesso a alguns conteúdos, é o mesmo governo que a base dele todinha vota contra penas mais severas para crimes hediondos. Tanto que agora os presos foram ganhou na justiça que eles não vão votar. Só que não é para essa eleição, é para a próxima, né? Nessa ele ainda vai votar. Sim. E aí, por quê? Eu acho que quando a gente é preso, a gente perde todos os nossos direitos. Nós perdemos a nossa liberdade. A gente fez até, recentemente, a gente fez uma entrevista com algumas pessoas que a gente encontrou na rua, perguntando em quem que você vota. E quando a pessoa falava no PT, eu falava assim, você não acha que é estranho você votar na mesma pessoa que traficante vota, que o cara das favelas vota, o cara que tá ali no meio do crime, no caso, não a pessoa da favela, porque tem muita gente honesta na favela, mas assim, a pessoa tá no meio do mundo do crime. O PCC e o PV votam também, que são considerados hoje pelos Estados Unidos como facções terroristas. E aí tu pensa, quem que quer realmente o melhor do Brasil? Porque o Flávio foi lá, brigou falando que sim, são terroristas, porque o que eles fazem aqui no Brasil é absurdo, eles dominam, o crime organizado tá em todo lugar. Mas aí vem o Lula e fala assim, porque os nossos criminosos, como se fosse um motivo de orgulho do Brasil. Nossos não. Meu mesmo não. Nossos não. Meu mesmo não. Nem do nosso país, né? Nem no nosso país. É por nós, cara, não existe esse negócio de um cara roubar teu celular e tirar uma vida porque ele queria comprar uma cervejinha, vai trabalhar então. Isso é muito triste. Essa fala foi desnecessária. Foi desnecessário. Né? Desnecessário. E eu vejo também que você defende uma pauta do menor que ele responda pelos crimes dele, né? Se ele é capaz de matar, ele é capaz de também ficar na cadeia como um adulto. Sim. É uma das pautas que você defende, diminuir Redução a da pena, maioridade não é penal. isso? É a redução da maioridade penal. É porque, veja bem, hoje, esse mesmo governo Lula é o governo que briga, ele e toda a base dele, parlamentares de esquerda também, brigam pelo direito de jovens, adolescentes, muitas vezes, trocarem até o seu sexo. Fazerem cirurgias de troca de sexo, uso de hormônios para poder trocar de menino para menina, menina para menino. E isso eu já acho uma coisa absurda. Não, aí o pessoal fala, ai, porque direito é homofóbico, não é nada disso. Eu não tô nem aí porque que você faz entre 4 paredes, entendeu? Não é da minha conta, eu tô pouco me lixando. O problema é, quando tu tenta enfiar uma ideia dessa num adolescente de 14 anos, que vai mudar... Quando eu tinha 14 anos, sabe o que eu fazia? Eu pintei uma mecha no meu cabelo de verde. Eu era doida pra tatuar uma cruz grandona aqui, falando assim, Jesus salva. Hoje, eu sou cristã, eu tenho muito orgulho de ser cristã, eu acho que é a coisa mais importante sobre mim. E eu dou glória a Deus que meu pai e minha mãe me disseram assim, você não vai fazer essas maluquices. Você não vai Quando fazer você isso. estiver na sua casa. E hoje, com 25 anos, é o tipo de coisa que eu nunca faria. Ou seja, um adolescente, ele tá sendo formado ainda. A mente dele, a opinião dele ainda não tá formada. Tem até pesquisas científicas que comprovam que o seu cérebro, ele só tá completamente formado aos 25 anos. Que você é plenamente adulto, racional e maduro. Muita coisa você muda de opinião até a sua fase adulta. Então, como é que tu vai dizer para um adolescente de 14 anos que ele pode mudar de sexo? Isso gera inúmeros problemas de depressão, de crise de identidade, que hoje na nossa geração é um dos maiores problemas. Jovens que eles não sabem quem eles são no mundo. Eles não sabem como eles vão contribuir para a sociedade, eles não sabem aonde eles se encontram. Porque desde cedo foi plantada uma ideia de que eles podem ser qualquer coisa. E quem é tudo, não é nada. Não é nada. Isso mesmo. Entendeu? E como é que esse mesmo governo que planta essa ideia de que uma criança pode decidir até se ela vai ser homem, se vai ser mulher, se ela vai ser uma planta, se vai ser um cachorro, porque tem isso hoje em Tem isso dia. agora também, Entendeu? né? Eu quero ser um cachorro, eu quero ser uma galinha, e a pessoa começa a se Exatamente. É transformar. o mesmo governo que fala pra ti, não,
esse menino de 16 anos que cometeu um homicídio, que estuprou uma criança, que fez uma coisa absurda ali, que tem crimes assim no Brasil, ele não pode responder pelo crime dele porque ele é muito imaturo, muito novo, ele não sabe o que ele tava fazendo. Cara, a conta não fecha. Não faz sentido. Quer que ele possa tomar decisões super irresponsáveis pra vida dele? Ele pode decidir Então ele tem que responder pelo crime que ele ele cometeu. pode decidir quem é o presidente de um país, de uma nação. Exatamente. Pode votar. Entendeu? Pode votar. O voto dessa criança, desse adolescente, dessa criança aí tem o mesmo peso que o meu voto e o teu voto. Então por que que ele não tem a mesma responsabilidade que nós duas temos? Entendeu? Então, assim, é isso que eu defendo. E eu defendo também que ele não tenha direito a essa troca de sexo. Porque isso traz mais problemas pra ele mesmo do que pra qualquer outra pessoa. E isso é bom pro governo. Porque eu vou te falar um negócio também. A esquerda é contra a família. Uma família estruturada, como você falou, é o maior projeto de Deus. Maior projeto, é a base de tudo. E agora falando do mundo espiritual, é o maior alvo do inimigo. Uma família estruturada é o maior alvo do inimigo, porque uma família estruturada é pai e mãe que blindam os seus filhos. A partir do momento que esses filhos estão blindados, eles não são mais militantes. Eles não estão mais à mercê da doutrinação desse governo corrupto. Eles não estão mais à mercê disso. Então, qual que é o objetivo do Lula? É justamente tirar essa proteção familiar. Aí, não só do Lula, tá? Da esquerda, do PT, é uma luta do mal contra o bem, porque isso tá acima de política, tem coisa que tá acima de política. Isso é uma guerra espiritual que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Então, qual que é o objetivo nessa guerra espiritual? É destruir esse núcleo familiar através de diversas formas. Uma dessas formas é gerar essa crise de identidade nessa criança. Porque ela não vai... Essa criança já impede que ela gere outra família estruturada. Dali não vai sair uma família estruturada, porque nem ela tá estruturada. Ela não é Nem a estruturada. cabeça dela não tá estruturada. Então ali tu já destrói. E aí tu destrói aquele pai, aquela mãe. Tu destruiu uma família inteira. Só pela ideiazinha que tu colocou na cabeça daquela uma criança ou um adolescente, que ele pode ser o que ele quiser. E parece ser uma ideia linda. É claro, o diabo ele não chega com o chifre e o Feio, como rabinho. o pessoal pensa. Entendeu? Ele vai vir com ouro também. Ele vem com ouro pra Ele poder chega te com uma ideia que enganar. parece maravilhosa. Você ele pode ser vem qualquer coisa, você pode ser o que... Por que você vai se limitar ao que o seu pai, esse cara aí, tá falando que você tem que ser? Ah, ele é velha guarda já, ele não sabe o que ele tá falando. Isso polui a mente do jovem, polui a mente do adolescente e destrói a vida pra eternidade. Stephanie, conversando com você, eu vejo o amadurecimento dos nossos jovens. O amadurecer dessa política viva, dessa política de influência. Sim. Como é que você vê agora, nesse novo projeto, que você foi convidada? Né? Você foi convidada como mulher, como jovem, e defendendo essas bandeiras a ser uma pré-candidata a deputada distrital. O que esperar desse momento da Stephanie? Assim, Ana Paula, responder essa pergunta é até difícil, porque assim, eu aceitei com muita responsabilidade. Eu tenho noção do peso que isso é. Eu trabalhava na Câmara Federal antes de sair do meu emprego para me dedicar integralmente a uma pré-campanha, para fazer isso de uma maneira séria, uma maneira responsável. E eu acredito que o meu maior objetivo é trazer esse resgate moral para o Brasil. Eu sei que eu sozinha não vou transformar a nação inteira. Só que eu acredito também que o Senhor está levantando jovens em todo o Brasil. E eu não vou me ausentar de fazer a minha parte no DF. Quando eu soube dessa profecia do Billy Graham, que eu te falei, quando ele tava orando em cima da bandeira do Brasil e ele falou que tava vindo um movimento ali, naquele mesmo dia que eu soube, eu sentei com a minha mãe, na sala da minha casa, e eu falei pra ela assim, mãe, eu quero participar disso. E ela falou, entrega pra Deus. E eu orei pro Senhor. Isso lá em 2018. Isso em 2019, mas 19? por aí. E eu falei pra Deus assim, a minha oração foi exatamente essa. Eu falei, Senhor, se o Senhor realmente está trazendo um avivamento pro Brasil, me coloca na linha de frente. Eu não quero ouvir falar das maravilhas que o Senhor fez, eu quero ver com os meus olhos. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte, tipo, eis-me aqui. E eu falei, envia a mim, eu não tenho medo, eu tô disponível, eu tô aqui. E assim, eu acho que a Stephanie de 2019, 2020 não tinha nem noção do peso que isso seria. Da responsabilidade Do que isso seria. compromisso, né? Porque você fez um compromisso com Deus primeiro, né? Mas, e eu vou te falar, essa pré-campanha, que é o que a gente tá vivendo por enquanto ainda, campanha só mês que vem, essa pré-campanha tá sendo uma prova de fé pra mim. Eu acho que isso mais do que outra coisa. Porque a gente começou sem nada. A gente não tinha nada, a gente não tinha estrutura nenhuma. Eu não fazia ideia que eu ia me candidatar. Então era uma coisa assim, que eu não construí nada pra isso. E, Ana, tipo assim, Deus foi botando as coisas no nosso caminho. Literalmente, era questão de eu orar num dia e no outro dia a gente ter. E eu tô falando assim, eu não tô
não é modo de falar, eu tô falando literalmente. Eu vi a bondade de Deus e a mão de Deus em cima de tudo que a gente tava fazendo. Era a questão da gente orar num dia e eu falar, Senhor, eu preciso disso aqui. Eu não vou conseguir fazer uma campanha sem isso aqui. No dia seguinte, eu não tô brincando contigo, no dia seguinte, a gente ter o que a gente tinha pedido pra Deus. E muitas vezes, muito mais do que a gente tinha pedido. Então, Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Então, muito mais do que uma campanha, eu acho que eu tô tendo uma experiência espiritual com Deus incrível. E eu acho que essa tá sendo a parte mais gratificante da pré-campanha, de ver pessoas do nada chegando e falando assim, eu quero trabalhar contigo, E por que o voluntariamente. Republicano? O Republicanos é um partido que eu não tava no Republicanos até me convidarem, mas é um partido que me recebeu com muito amor. Eu, eu posso te falar assim, eu me senti no meio de uma comunidade cristã. Eu acho que essa é a melhor palavra pra descrever. Eu tento procurar um outro adjetivo, só que essa é a melhor palavra pra descrever. Porque eu fui recebida com muito respeito, com muito carinho. Me senti muito valorizada desde o começo. Tanto pelo presidente Mauro, aqui do DF, quanto pela Tânia, quanto por todos os membros dos Republicanos, a Cris Brito, que foi também quem me introduziu, a senadora Damares, que foram quem seguraram na minha mão e falaram assim, vamos lá, você vai ser candidata. Posso te abrir um negócio? Pode. Quando eu tava. Na verdade, como que eu conheci a galera dos Republicanos? Foi porque eu pedi pro Cleitinho. Cleitinho. Cleitinho, eu queria muito. Minas, um beijo, um abraço pro Querido, Cleitinho. Cleitinho, querido. Eu pedi pra ele ajuda porque eu queria muito trabalhar no Senado. E eu falei, você pode me indicar pro gabinete da senadora Damares? Eu falei assim, você pode me indicar? E o Cleitinho, ele é muito receptivo. E ele falou assim, te indico, pode deixar, minha amiga, eu te ajudo, não sei o que e tal. E aí eu falei, nossa, legal. Depois ele me falou assim, olha, Stephanie, a senadora não quer que você venha trabalhar no gabinete dela. Aí aquilo eu falei, caramba, velho, que droga, tal. Ela Que não triste, gostou. que triste. Ela não gostou porque ele mostrou meu Instagram pra ela. Eu falei assim, ela não gostou do meu perfil. Daí ele falou assim, ela quer que você venha candidata. E é pra você reunir com a Cristiane Brito, porque você vai conhecer ela, você vai conhecer o partido e você vai vir candidata pelos Republicanos. Foi uma loucura. Na mesma semana eu sentei com a Cris, eu sentei com o presidente Mauro, e aí a gente negociou tudo, fechou tudo. E assim, é um partido que tem valores cristãos de verdade. É o único partido, na verdade, no Brasil que foi constituído por valores verdadeiramente conservadores. Você pode ver, nos documentos do partido eles têm valores conservadores. A maioria do partido são pessoas da igreja, são candidatos da igreja. Então, assim, é um partido que, na sua base, ele já é conservador. E ele é o único no Brasil dessa forma, nessa formatação. Então, isso pesou muito pra mim. Uma coisa que pesou muito pra mim, que é uma coisa que. São duas coisas que são inegociáveis. E são regras que eu coloco na minha equipe: verdade e lealdade. No partido eu vi honestidade. Não me senti nunca enganada por ninguém, que às vezes tu sente isso em outros partidos políticos, sabe? Ainda mais por ser mulher também. É uma. E jovem também, a galera Isso, desvaloriza. mulher, jovem. Sabe, será que ela entende mesmo de política? Exatamente. E aí tentam te enrolar de toda forma, tá? Te tiram pra beijo Será a que é todo o momento. oba-oba do momento? Ah, eu quero ser um jovem conservador, Pra te eu ter quero uma- ser um jovem de direita. Você já passou por isso, por esse momento, assim? Já. Eu vou te falar até uma situação, nunca contei pra ninguém em público essa situação. Tô contando só pra ti. Pra ti e pra quem assistiu agora. Agora. Ó, o segredo, gente, só pra nós. Mas uns anos atrás, quando eu tinha cerca de 10 mil seguidores no Instagram ainda. 10 mil não é pouco, tem muita gente que tá com 10 mil e isso é um feito muito legal. Ainda mais falando de política. Sabe 10 mil pessoas te escutando? É muita gente. Mas, Acreditando? mas na época eu não vou citar o nome da pessoa, por enquanto. Mas na época eu tinha 10 mil seguidores e o Felipe Belmonte, muito querido, me convidou a me candidatar. E aí me pediram pra não vir e apoiar outro candidato. Eu respeitei a pessoa que pediu pra eu não vir e falou: eu vou te ajudar, eu vou te botar com fulano de tal. Fulano de tal viu meu perfil e nessa época eu tinha 22 anos, 21 pra 22 anos. E essa pessoa viu meu perfil e falou assim: ah, você só tem 10 mil seguidores. 10 mil? Que isso? Tá muito nova. Daqui a pouco você desempolga, isso aí é modinha. Daqui a pouco você desempolga desse negócio de política. Posso falar? A pessoa falou assim pra mim: posso falar? Você não vai chegar a 15 mil seguidores. E você já vai ter desanimado. Falou exatamente assim pra mim. E Deus é tão bom que eu não vou falar quem é a pessoa. Mas hoje a gente tá com o dobro de seguidores dessa pessoa. E não que isso signifique, tipo assim, nossa, a gente é melhor. Não é nada disso. Mas é tipo assim, tu tá vendo como muitas vezes o ser humano, ele desvaloriza, ele te coloca de escanteio. Pessoas, assim, te desvaloriza e te coloca de escanteio. Mas Deus, ele usa as coisas loucas pra confundirem as sábias, sabe? A gente tem o exemplo de Davi. Porque não era o seu lugar ali. Talvez é porque ali não era o seu lugar. Não era o meu lugar. E Não eu era o posso seu te falar, lugar. glória a Deus por isso.
porque parece que tudo foi construído para o momento perfeito, pra hora certa. E essa pessoa me diz, meu namorado até fala assim pra mim: caramba, se não tivesse uma boa autoestima, essa pessoa tinha acabado contigo bem ali na política. Porque, poxa, imagina você falar Você assim. nem ia querer mais estar aqui. Não, eu ia falar assim: caramba, acabou comigo. Era uma pessoa que na época tinha muita autoridade pra falar, muita autoridade pra falar. Aí até hoje essa pessoa ainda tem, por isso que eu não vou nem citar nomes. Mas assim, muita autoridade pra falar. E acabou comigo, assim. E meu namorado falou assim: ainda bem que você tem uma boa autoestima, porque senão ali você tinha desistido da política. Stephanie, eu vejo assim, eu acompanho você e eu vejo a sua presença na rua, você tem um carisma, mas você também já passou por alguns momentos na rua desagradáveis. Sim. Qual foi o pior momento na rua que você ficou com medo? Olha, eu acho que hoje, no Brasil, a gente tem um problema muito grave de segurança pública. Isso aí é senso comum. Todo mundo sabe disso, a gente tem um problema muito grave de segurança pública. E o momento que eu mais senti medo nas ações que a gente faz na rua, é difícil dizer, porque tiveram muitos momentos tensos. Tiveram muitos momentos tensos. Muitos Eu momentos tensos. acompanhei momentos assim que eu pensei que iam realmente te agredir, Eu que não- já agrediram de uma maneira assim Nossa. superficial, mas Não, uma vez eu debati contra o líder do PT aqui do DF, o líder jovem do PT aqui no DF, numa faculdade. E assim, a gente saiu de lá, minha mãe foi comigo no debate, ela falou assim: vambora, vambora, que esse povo vai bater em ti. E a gente saiu correndo, e meu namorado me puxando, e uma muvuca de gente assim em cima da gente, falando. Como é que é? Não sei o que, fascista. fascista, fora, é Fora isso mesmo. fascista, não sei o que. Fora, Ai, meu Deus do fora. céu, a galera não sabe nem o que é fascismo. Se perguntar, não sabe te explicar o que é fascismo. Não Mas sabe tava me não, sabe xingando, tava não. me mandando embora. E aí, eu acho que esse foi um momento difícil. Semana passada a gente tava gravando, a gente entrevista muita gente na rua, porque uma das coisas que eu mais valorizo é estar próximo do povo. Tipo assim, e realmente próximo, sabe? De conversar com as pessoas, expor a opinião das pessoas, porque eu acho que isso também merece ser visto. Se eu tenho uma rede forte hoje, é o meu dever, sabe? Conseguir dar voz para outras pessoas, mostrar o que o povo realmente está querendo, porque isso é política. Política não é uma coisa elitizada. Política é algo que é acessível. E eu quero que todo mundo tenha uma opinião formada sobre política. Eu quero que as pessoas vejam a real face da política e não só sejam manipulados pela política. Então a gente vai muito pra rua e semana passada a gente teve um caso de um drogado que ficou me puxando, assim, pra querer gravar vídeo comigo. E falou: você vai me fazer pergunta, você vai me fazer pergunta. E ele era petista, então ele ficou me puxando e falou assim: não, agora me faz pergunta que eu falo. Só que assim, ele tava claramente muito alterado. Então a minha equipe me ajudou a intervir. Graças a Deus eu tenho uma equipe que é muito prestativa, muito presente em tudo. Me ajudaram a intervir, a me separar dele, e aí eu fui entrevistar outras pessoas. Mas eu acho que isso também tá muito. A gente tá muito suscetível a isso por algumas questões. Por sermos mulheres, entendeu? Talvez a galera pense assim: ah, vou tirar proveito, sabe? Alguma situação assim, então é bem complicado. E isso também é um reflexo da política, porque eu já viajei para fora do país, e eu trago muitas propostas, assim, muitas ideias, no caso, ideias, que eu me inspirei em países do exterior, em locais do exterior, porque eu me senti muito mais segura lá, por N motivos, sabe? Mas isso tem muito a ver com segurança pública, e isso tem muito a ver com o que a pessoa se sente na liberdade de fazer. É igual, esse drogado não teria coragem de puxar meu namorado, que pesa 90 e tantos quilos e tem um braço do meu tamanho, fica falando: me faz pergunta agora. Não faria. Por que Jamais. fez comigo? Porque ele vê na Jamais, porque mulher. você é mulher. Uma pessoa vulnerável. Ele vê uma pessoa vulnerável na mulher. Apesar de que eu sou. Não tenho cara, tá? Mas eu sou campeã brasileira de karatê. Eu sei me virar. Eu sei me Então, virar. eu ficaria a noite toda aqui conversando com você, Stephanie, porque falar com pessoas que entendem e sabem o que está falando é muito bom, muito bom. É um debate gostoso. Mas eu tenho que focar. Hoje, qual é a mensagem que você tem para as mulheres? O que você espera? Hoje nós somos 53% do voto. O que essas mulheres têm que fazer nesse momento? A mensagem que eu tenho para as mulheres hoje é: posicionem-se. Posicionem-se por vocês, pela segurança de vocês, pela segurança dos filhos de vocês, dos netos de vocês, pela família que vocês estão construindo. Não se deixem enganar por uma falácia, na verdade, de que a mulher empoderada é uma mulher que ela não precisa de família, ela não precisa de marido, ela não precisa de filhos, muito pelo contrário. A família é o que nos torna fortes. A estrutura familiar é o que te dá força, é o que te dá base e é quem vai te apoiar em todos os momentos. E eu tenho propriedade para falar disso. Então, a mensagem que eu tenho é: se posicionem.
As mulheres muitas vezes pensam que elas não vão se envolver na política porque a política é um ambiente masculino. Durante muito tempo me disseram que eu não podia me envolver na política porque é um ambiente masculino e eu teria que me masculinizar para me envolver na política. E eu nunca dei ouvidos a isso. Eu nunca dei ouvidos a isso e glória a Deus que eu nunca dei ouvidos a isso, porque hoje eu posso representar a voz feminina e mostrar que nós temos opinião, sim, nós temos posicionamento e nós temos espaço na política. Então estudem, se preparem, não só saiam reproduzindo falas que vocês ouviram falar. Não acreditem em qualquer pessoa que aparece usando vermelho e uma estrela, dizendo que quer o bem de vocês e que tá trazendo políticas públicas para vocês, porque não existe almoço grátis. Nesse governo que a gente tá hoje, a gente tem a prova disso. Não existe almoço grátis. Tudo a gente paga do nosso bolso. É imposto, sabe? É cada vez maior. É uma roubalheira incrível que acontece no Brasil, uma coisa assim assustadora. Então, o recado que eu tenho para vocês é: posicionem-se, defendam a vocês mesmas, escolham alguém realmente coerente e vejam como essa pessoa é na vida particular dela. Estudem sobre essa pessoa, pesquisem sobre essa pessoa e votem em alguém que esteja interessado em representar vocês. Isso é o que vai fazer a diferença em 2026. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. E se a gente votar errado agora, a gente vai sofrer as consequências. Então, de mulher para mulher, eu tô falando para vocês, escolham alguém que vai cuidar da gente. E não que simplesmente faz promessas e que teve 17 anos dos últimos 20 para cumprir e até hoje não chegou picanha na nossa casa. E os jovens? E os jovens? O que falar para eles? Jovens, nós somos o futuro dessa nação. É nós que vamos construir o amanhã. E 2026 não é só sobre eleições, é sobre o futuro das próximas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos e o nosso futuro, porque a gente está construindo ele hoje. Pode parecer algo bobo, algo irrelevante. Ah, não vou me posicionar, não me envolvo com política. Eu já ouvi muito jovem falar isso. Só que o político decide até se você vai poder sair de noite da sua casa, se você vai poder postar um vídeo na sua rede social. Então a política influencia em muito mais da tua vida do que tu imagina. Então, escolha alguém coerente e escolha alguém que lute pela tua liberdade da tua fé, pela liberdade da tua família, pela tua liberdade de expressão, que é algo que tem sido tão perseguido nesses últimos tempos. E escolham jovens. Escolham pessoas que vão representar vocês e que vão entender as dores dos jovens. Eu acho que cada brasileiro tem que escolher alguém por quem se sinta representado. E não só deixar de lado a política. Muito pelo contrário. Esse ano é tão decisivo porque nos próximos anos a gente vai estar colhendo os frutos do que a gente plantar agora. Então, o recado que eu tenho para os jovens é: se envolvam na política. Procurem se envolver com alguém nessa pré-campanha agora. Se envolvam numa campanha. Conhecer, né, o trabalho. Né? Conheçam o trabalho, conheçam as pautas, conheçam o caráter. Eu tenho uma frase que uma parlamentar com quem eu trabalhei me ensinou, me falou, isso me ensinou muito, que é: a gente não contrata habilidades, a gente contrata caráter e treina habilidades. Então procure alguém que tenha caráter acima de qualquer outra coisa. É claro que essa pessoa que tiver caráter de fato, ela vai buscar se esforçar, ela vai buscar se preparar. Procurem alguém que está buscando se preparar e que tem caráter. Procure alguém que representa vocês. O futuro do Brasil só depende da gente. Amei, gente. Eu ficaria aqui conversando a noite toda, debatendo, trocando informações, mas não posso. Infelizmente, eu não posso. Então, a gente vai rapidinho aqui para um bate e volta, Tá, certo? Tranquilo, bate e volta. Socialismo. Uma palavra. Miséria. Miséria. Comunismo. Só dura enquanto durar o dinheiro do outro. Capitalismo. Liberdade, acesso, recursos. Jovem. Jovem. Mudança. Escolhidos por Deus. Forte. Forte. Mudança. Tá na mão de vocês. O jogo tá na mão de vocês. Sim. Mulher. Mulher. Sensível, eu vi isso no meme esses dias, sensível como uma bomba. Olha, adorei. Eu sempre o que eu falo? Docilidade com firmeza. Seja dócil, mas seja firme, né? Então, sensível igual uma bomba. Gostei, gostei. E a Stephanie Sampaio? Determinada. Determinada e leal. 100% leal. Stephanie, eu quero desejar a você sucesso. Que você consiga, e vai conseguir, com certeza, estar lá nos representando. Amém. Porque nós precisamos de pessoas como você, determinada, como você mesmo se definiu, e
prestativa a servir. Porque a todo momento você fala no próximo, você olha para o próximo, você quer estar com o próximo. E que Deus te abençoe nessa caminhada que não é fácil, mas que não é impossível. Verdade. Deus com a gente consegue chegar em locais incríveis. Muito obrigada, Stephanie, Obrigada. por sua presença aqui no Muito obrigada podcast. pelo convite. E vocês que querem saber mais sobre a Stephanie Sampaio, acompanhem ela no Instagram. Vocês vão ter uma aula de política, porque lá ela fala o que é de verdade, a liberdade de expressão. Quer conhecer mais trajetórias de mulheres de sucesso? Acompanhe o programa Mulher Capital Brasília.